Hayom Yom para o dia 9 de Sivan. A citação do Hayom Yom de hoje, na realidade, é uma sequência da citação que foi mencionada no Hayom Yom de ontem, quando o Rebbe anterior, no Fabrengen, numa reunião hassídica, falou sobre o conceito de fazer desse mundo um jardim, como uma metáfora, um jardim aprazível, agradável, para um belo encontro entre a criatura e o Criador. Então o Rebbe continuou dizendo isso, que nós vamos ver no Hayom Yom de hoje, e apenas contextualizando em que ocasião o Rebbe anterior falou isso, numa reunião anual que ele promovia quando ele chegou nos Estados Unidos da América para lá se estabelecer em 1940. Esse pronunciamento ocorreu poucos anos depois, em 1942, mas algo que nós vemos repetidas vezes no Hayom Yom, diversas vezes. O Rebbe anterior falava sobre a necessidade de purificar o ar, purificar a atmosfera em termos espirituais. E como se faz essa purificação do ar espiritual, como se purifica a atmosfera? Através de palavras da Torá, recapitulando palavras da Torá por toda parte. Por isso o Rebbe anterior, ele conclamava todos os Hassidim em geral, todos os Yehudim, em toda parte que estivessem, quando estivessem no ônibus, no metrô, na sala de espera, ou no carro, no táxi, onde for, que aproveitassem justamente quando estão, não só na sinagoga ou na casa de estudo, etc., mas justamente quando estão na rua, no domínio público. Era uma forma de purificar espiritualmente o ar, a atmosfera que estava muito poluída com o materialismo, com uma mentalidade materialista que predominava nos Estados Unidos da América, principalmente naquela época, nos anos 40, do século XX, e assim por diante. Então, uma vez por ano, o Rebbe fazia uma reunião entre os Hassidim, e lá era feita uma divisão de todas as Mishnayot, de todas as centenas de capítulos dos 60 tratados de Mishnah, e os Hassidim dividiam entre si, cada um se comprometendo a decorar, a conhecer de cor, de cabeça, um tratado inteiro, ou um capítulo inteiro, algumas Mishnayot, etc., e cada um dos Hassidim, dos discípulos, se comprometia aquele tratado, aquele capítulo, aquela parte da Mishnah que ele tinha memorizado, ele ficar recordando e recapitulando isso no seu dia a dia, em todos os lugares que ele se encontra, e assim se dividia todo o Talmud, todos os tratados de Mishnah, de forma que isso cobrisse todo o texto, e os Hassidim entre si, em qualquer e todo lugar que se encontrassem, recapitulando esses capítulos, esses ensinamentos, estivessem dessa forma limpando o ar, purificando o ar, preenchendo a atmosfera com todos os ensinamentos da Mishnah. Então o Rebbe naquela ocasião, ele disse o seguinte, o Rebbe anterior: o mundo necessita de purificação do ar. Isso é conseguido, como se obtém essa purificação do ar em termos espirituais? Isso é algo místico, não é? Não é algo... hoje em dia existem índices para a gente captar o quanto de poluição há no ar, ou seja, o ar que nós estamos respirando, o quanto ele é saudável ou não, mas aqui estamos falando de um ar, de uma atmosfera espiritual. Então ele nos diz, isso é algo místico espiritual, como se purifica o ar em termos espirituais. Isso é conseguido somente com as letras e palavras da Torá. As letras da Torá são uma proteção geral, isso traz proteção para a humanidade, para a comunidade, etc., e para cada indivíduo em particular. O fato de você ter na sua mente, de você ter gravado na sua mente, você conhecer de cabeça de cor trechos e passagens da Torá, isso traz proteção. A divisão dos 6 tratados da Mishnah de memória, como nós falamos que esse pronunciamento foi feito naquela ocasião anual, quando era dividido entre os Hassidim
todos as centenas de capítulos de Mishnah, cada um se comprometendo a decorar parte deles. A divisão dos 6 tratados de Mishnah é para quando andares pelo caminho, na linguagem do versículo bíblico que dizemos no Shema Israel, o Velechtecha Baderech, que uma pessoa deve falar de palavras de Torá em todas as ocasiões, tanto Beshivtecha Beveitecha, tanto quando ele está na sua casa ou na sinagoga, casa de estudo, como também quando estiver andando pelo caminho. A Mishnah ou as Mishnayot que sejam recitadas de memória, que a pessoa saiba, nem que ele sabe apenas uma Mishnah. Melhor ainda se ele sabe diversas e algumas. Então, se ele sabe uma, ele vai repetir e recapitular aquela Mishnah que ele sabe. Se ele sabe algumas, ele vai recapitulando aquelas que ele conhece. Então, nos diz o Rebbe anterior, a Mishnah ou Mishnayot que sejam recitadas de memória, onde quer que se esteja, iluminarão o elo entre Israel e Deus. Isso acentua, faz brilhar, enfatiza o vínculo entre Am Israel, o povo de Israel, e a divindade. As letras de Mishnah em hebraico, é sabido que as mesmas letras que compõem a palavra Mishnah em hebraico são as mesmas letras de Neshama. Numa outra combinação, essas letras formam a palavra Neshama, que em hebraico significa alma. Portanto, ele nos fala que existe uma associação íntima entre o estudo da Mishnah e a espiritualidade judaica, entre a Neshama e a alma. Portanto, quando a pessoa recapitula palavras de Mishnah, com isso ele ilumina a sua alma, faz brilhar a sua espiritualidade. E concluiu o Rebbe anterior dizendo: é extremamente difícil expressar com palavras o enorme benefício para a proteção geral e particular que a repetição constante de Mishnayot produzirá. O Rebbe fala, é algo impossível de descrever, a grandeza, o alcance, o efeito das Mishnayot e da sua recapitulação de cor. Então, o efeito benéfico que traz em termos de proteção geral e particular, com a ajuda de Deus. Também não há palavras para descrever a imensa satisfação que isso dará ao Criador. Simplesmente a satisfação que isso traz para o Criador quando ele vê que nós estamos imbuídos das palavras de Torá, particularmente aqui da Mishnah, recapitulando-as constantemente, etc. Então o Rebbe fala em toda parte, em todos os momentos da nossa vida, em todo lugar que a gente se encontra, o Rebbe fala que não dá para descrever a satisfação, por assim dizer, que isso causa ao Criador. Então, como nós falamos diversas vezes no Yom Yom, nós encontramos referências a esse assunto, e aqui o Rebbe anterior, ele especifica e descreve algumas vantagens, alguns benefícios que nós obtemos através da recapitulação de cabeça de cor das Mishnayot. Isso purifica o ar de uma poluição espiritual, isso limpa a atmosfera espiritual, isso traz uma proteção geral para a humanidade e comunidade. Isso traz uma proteção particular para o indivíduo que memoriza essas palavras. Isso ilumina a sua ligação com o bom Deus, a ligação de Israel com Deus, isso enfatiza mais ainda. E finalmente ele nos diz, isso traz uma imensa satisfação para o Criador. Quando nós nos encontramos em qualquer situação, em todo e qualquer lugar, em todo e qualquer momento, memorizando palavras de Torá, isso tem efeitos extremamente benéficos, particularmente aqui falando do estudo da Mishnah.